Hoje vamos fazer uma viagem no tempo e falar sobre algumas das histórias mais inacreditáveis do Benfica. Desde um árbitro que foi mudado a meio do jogo, a um jogador do Benfica que entrou em campo bêbado, até um derby que foi parado à procura de um brinco e sem esquecer um jogador que foi suspenso até o adversário recuperar. Tudo isto apenas num vídeo, portanto não percas. Já sabem que eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa Canada. Estamos cada vez mais perto dos 18 mil subscritores e sei que com a vossa ajuda tudo é possível. Se és novo por estas bandas, não te esqueças de subscrever o canal para ajudar a que este projeto fique cada vez mais forte. E se já acompanhas o canal há muito tempo, não te esqueças de deixar o teu gosto e partilhar este vídeo para chegarmos a mais benfiquistas. Conto com o teu apoio. Um clube com mais de 100 anos de história acaba sempre por colecionar inúmeros momentos históricos. O Benfica tem um palmarés rico em troféus e conquistas. É uma instituição que é reconhecida com grande mérito desportivo. Mas há alguns momentos que, apesar de não terem sido triunfos desportivos, acabam também eles por ficar de certa forma na história. Hoje vou partilhar com vocês algumas histórias inacreditáveis e engraçadas que foram acontecendo ao longo dos anos. Espero que gostem deste tipo de vídeos. Vou partilhar agora com vocês uma das histórias mais antigas e que remonta aos primeiros anos da grande rivalidade que havia entre o Benfica e o Sporting. A data era 14 de abril de 1912 e apesar de ainda haver relações tensas entre os dois clubes de Lisboa, eles acabaram por decidir fazer um particular, mas que teve um episódio muito caricato, mesmo apesar dos padrões de um amigável. Plácio Dura, árbitro da Associação de Futebol de Lisboa que dirigia os derbys oficiais nessa altura, foi convidado a apitar o duelo. Mas a dada altura expulsou o benfiquista Artur José Pereira, uma das grandes figuras da época e mais tarde fundador do Belenenses. Mas aconteceu a coisa mais inacreditável de sempre. Houve um momento de grande tensão entre os jogadores, a equipa técnica e o árbitro, e o mais engraçado é que chegaram à conclusão que iam continuar o jogo, mas com um árbitro diferente e com Artur José Pereira em campo. Foi um desenlace inacreditável que demonstra bem como é que era o futebol nos primeiros anos em Portugal. Recorde-se que nesta altura ainda nem havia campeonato nacional, a estrutura das equipas era extremamente amadora, mas há tantos e bons momentos inacreditáveis que aconteceram nesta época que davam para fazer aqui uma série só para abordar alguns destes momentos. Vamos passar uns anos mais em frente e vou-vos falar de um jogador do Benfica que entrou bêbado em campo. Vocês não acreditam, mas eu vou-vos contar toda a história. E esta história foi relatada em jornais da época, por mais incrível que possa parecer. O Luís Costa, um defesa do Benfica, ia em direção do estádio e encontrou dois amigos que o desafiaram a ir a uma taberna para beber um pouco. Só que um copo multiplicou-se por vários e numa altura em que já estava cada vez mais próximo do jogo começar, o jogador acabou por ir a correr até ao estádio. E uma coisa bastante engraçada é que este jogador, o Luís Costa, era uma pessoa muito tímida e não falava muito, e nesse dia estava particularmente falador, o que fez com que os companheiros de equipa achassem que havia ali algo estranho. Mas há aqui um momento espetacular. E ele acabou por admitir que estava embriagado numa jogada. Começou a gritar ao guarda-redes da altura, que era o Pedro Conceição: "Ai que eu vejo duas bolas, vai tu a uma que eu vou a outra." O guarda-redes, a perceber-se o que é que estava a passar, conseguiu afastar a bola. O Luís Costa foi um jogador bastante importante na história do Benfica, até porque o defesa esquerdo fez parte da equipa que venceu o Campeonato de Portugal em 1930 e 1931. É provavelmente um dos episódios mais famosos da história da rivalidade entre Benfica e Sporting. O jogo aconteceu a 12 de fevereiro de 1978. E nessa partida o gênio Vítor Batista consegue marcar o gol decisivo que dá a vitória ao Benfica. Até aí nada estranho, podia ser apenas só uma vitória do Benfica diante do Sporting. Mas o que aconteceu depois foi inesquecível. É que durante os festejos do gol, o excêntrico avançado perdeu o seu brinco. E não é que o jogo foi interrompido para todos os jogadores irem à procura do brinco. A verdade é que a procura durou vários minutos, mas nada feito, ninguém encontrou o brinco. Ele só seria encontrado no dia seguinte, quando o tratador de relva da Luz passou o tapete a pente fino. Sobre este momento, Vítor Batista comentou ao seu jeito: "O brinco custou-me 12 contos e o prémio de jogo eram 8. Perdi dinheiro a trabalhar." Vítor Batista era um excelente jogador nos relevados, mas era um verdadeiro excêntrico e tem inúmeras histórias. Mas devido a uma vida de excessos, acabou por morrer demasiado cedo. E já que estamos na semana que antecede o grande clássico Benfica-Porto, vamos também falar aqui de uma história destes rivais. Quem acompanha o futebol nos anos 90 deve-se lembrar desta rivalidade. Só digo dois nomes: Paulinho Santos e João Vieira Pinto. Os dois jogadores tiveram duelos, muitos deles bastante agressivos, durante as suas estadias, um no Benfica e outro no Porto. Um dos casos mais mediáticos aconteceu num Porto-Benfica em agosto de 94, a contar para a primeira mão da Supertaça. Um jogo completamente louco, onde houve 5 expulsões. Nessa partida, Paulinho Santos partiu o nariz a João Pinto e o avançado que na altura estava no Benfica agrediu com uma cotovelada. O curioso desta história toda é que apenas o jogador do Benfica é que foi expulso. Mas este foi apenas um capítulo de um grande livro de rivalidade entre João Vieira Pinto e Paulinho Santos. Talvez o momento mais forte desta rivalidade aconteceu em janeiro de 1998, numa partida em que os dois jogadores acabaram expulsos. O médio portista deu uma cotovelada em João Vieira Pinto e o avançado respondeu à agressão, mas
o resultado acabou por ser trágico para João Pinto, que acabou o jogo com o maxilar partido. E vejam só isto, o castigo a Paulinho foi inédito. Suspensão de todas as provas internas enquanto o jogador do Benfica não estivesse apto a competir. Assim sendo, os dois jogadores acabaram por ficar afastados dos gravados durante 3 meses. Uma história incrível de uma das maiores rivalidades do futebol português. Estes são alguns dos momentos que foram acontecendo na rica história encarnada. Há muitos mais que perduram no tempo. Esta acaba por ser uma das belezas do futebol. Criar partilhas especiais, sejam elas mais divertidas ou mais tristes. Este acaba por ser um desporto que coloca muito o coração perto da boca, ou que possibilita vários momentos icónicos. Amigo, agora quero o teu feedback. Gostas ou não deste tipo de vídeos? E conhecias todas estas histórias? Adorava saber a tua opinião, portanto não te esqueças de deixar na caixa de comentários. Mils Vila, guarda-redes belga do Benfica, publicou um vídeo nas redes sociais com alguns dos melhores momentos da Águia ao peito. Numa publicação comercial, o jovem jogador garantiu que procura evoluir todos os dias. A ambição é tornar-me a melhor versão de mim mesmo. Quero trabalhar tão forte quanto consiga, acreditar no que sou e saber que no fim dei tudo. Podia ouvir-se no vídeo que partilhou na sua conta de Instagram. Neste momento o jogador não é opção na equipa principal e está a jogar pela equipa B para ganhar minutos e experiência. A sua saída ainda é uma possibilidade, isto numa altura em que se fala da possibilidade de chegar um novo guarda-redes para os encarnados. É pública a estrutura encarnada anda à procura de um guarda-redes para dar mais concorrência ao Odisseus Vlachodimos, mas ainda não conseguiu ter sucesso nessa contratação. Pessoal, surgiu uma equipa interessada em Zivkovic. O Rennes, atual terceiro classificado da Liga Francesa, está a tentar assegurar a contratação do extremo sérvio. Ao que parece, a equipa gaulesa vai fazer uma proposta de empréstimo de uma temporada com a opção de compra incluída. O jogador está neste momento na porta de saída e deverá abandonar a Luz até ao final deste mercado de transferências. Recorde-se que Zivkovic chegou à Luz em 2016-2017, mas apesar de ter muito talento ainda não conseguiu agarrar verdadeiramente um lugar na equipa. Com a chegada de Bruno Lage, o internacional sérvio perdeu ainda mais espaço. Realizou apenas 10 jogos, 3 dos quais como titular. Nesta temporada, o jogador de 23 anos ainda não foi a opção para Bruno Lage, sendo que ainda não foi convocado para nenhum dos 3 jogos oficiais. Parece-me bastante previsível a saída deste jogador, falta mesmo saber qual é o destino e em que modos vão ser. Outros jogadores como o médio Feija, o extremo sérvio e o avançado Cádiz são outros nomes no plantel principal que estão muito perto de abandonar o conjunto da Luz. O interesse não é novo, mas a imprensa nacional parece estar toda de acordo. O Benfica está a avaliar a possibilidade de contratar o jovem defesa central brasileiro Filipe Morato, do São Paulo. Parece que o interesse voltou a acender-se depois do Benfica ter falhado a contratação de Stania Pavolic, jovem jogador do Partizan, que vai assinar pela Lazio. Morato, apenas 18 anos, é visto como um defesa central de futuro e com grande potencial, pelo que está a despertar interesse de múltiplos clubes europeus. O São Paulo tem o jogador com um contrato até 2023 e apenas abre mão do talentoso jogador por uma proposta bastante significativa. E é aí que está o problema. A contratação não vai ser nada fácil, até porque o conjunto brasileiro está a pedir uma soma muito elevada pelo jovem central. É que o São Paulo está a exigir 18 milhões de euros para libertar Morato e, malta, por estes números eu não acredito que seja possível chegar a um acordo. É uma verba demasiado alta para um jogador que, apesar de ter muito potencial, ainda tem de provar toda a sua capacidade na Europa. Apesar do Benfica estar bastante atento a oportunidades de negócio, não me parece que vá reforçar o centro da defesa. Mais um reforço para a formação das Águias. José Monteiro, guarda-redes de 14 anos, foi contratado pelo Benfica. O agora atleta encarnado chega proveniente do Rio Ave, clube que representou na época passada. O jogador iniciou o seu percurso esportivo na Dragon Force, mas ingressou na temporada transata na formação vilacondense. Este jovem guarda-redes já fez 6 jogos no Campeonato Nacional de Iniciados Sub-15, sendo ainda um atleta Sub-14. Já chegou mais um reforço para o futebol feminino. Dida, guarda-redes brasileira de 28 anos, é a mais recente contratação da equipa feminina de futebol do Benfica, conjunto que nesta temporada vai ser orientado por Luís Andrade. A guardiã chegou do IF Grotia, da Islândia, e vai discutir o lugar com a compatriota Dani Niaus. Não tem como explicar a sensação de estar a vestir as cores de um clube tão grande como o Benfica, e eu sinceramente até chorei de emoção por estar aqui. É um sonho de criança poder vestir a camisola de um clube como o Benfica, assumiu Dida em declarações à BTV. A atleta construiu a sua carreira com atuações principalmente no futebol brasileiro, israelita e islandês. E esta acaba por ser uma boa notícia para o futebol feminino do Benfica, até porque a baliza era uma das zonas do plantel que necessitava de ser reforçado. Confesso que estou bastante curioso para ver se a Dida consegue agarrar a titularidade da baliza das Águias.
Obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários #histórias inacreditáveis. Eu sou o Miguel Santo Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Então, gostaste do conteúdo deste vídeo? Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação deste projeto. Já sabes que o YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando eu publico um vídeo novo. No canal 5 minutos à Benfica podes ficar a par de todas as novidades da equipa encarnada. Portanto, se queres estar sempre atualizado, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conte com o teu apoio. Saudações esportivas!